Após um início de ano explosivo, com o Bitcoin se valorizando mais de 40%, na última semana, esse ativo veio mostrando algumas divergências, não só no preço, mas também em muitos indicadores. Agora, com uma correção de 4%, algumas pessoas estão desesperadas, preocupadas com a correção. Será que você não deveria encarar esse movimento como uma oportunidade? No vídeo de hoje falaremos sobre isso. Acompanhe. Olá a todos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Meu nome é Leandro Sander, faço parte da Powerink e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da correção que o Bitcoin pode estar iniciando, do que esperar para essa semana e de como esses indicadores que apontavam correção no gráfico diário estão se comportando em tempos gráficos maiores. Por quê? Porque mesmo que o Bitcoin corrija dentro do gráfico diário, essa correção pode ser muito saudável para a continuidade do movimento em um prazo maior, como semanal ou até mesmo mensal. Então, dentro desse vídeo, a nossa ideia é explicar para você como esses indicadores podem se comportar e como você pode tirar proveito disso e buscar brechas para oportunidades de compra de correção. Então, no momento de recuo, dentro de uma tendência de alta, você vai procurar comprar os recuos da tendência de alta. E como a gente está num gráfico diário, eu vou trazer para você como o RSI estava se comportando, o índice de força relativa. Observa comigo. Veja que o índice de força relativa já estava apontando para baixo, enquanto o preço fazia topos cada vez mais altos. Isso sim se chama uma divergência bearish, ou seja, o preço está subindo, mas a gente não vê a força relativa acompanhando. Ou seja, muitas das vezes que o preço rompe o topo anterior, ele acaba falhando, construindo, por consequência, uma fraqueza dentro da movimentação de alta. Uma vez que o ativo testou uma zona de resistência muito importante desses topos anteriores, ele iniciou aparentemente um processo de correção. A gente tem que lembrar também que nessa semana a gente tem um calendário econômico que pode gerar muita volatilidade. Na quarta-feira, principalmente com a decisão de taxa de juros. Então, dentro desse dia, fique esperto que o Bitcoin pode apresentar uma volatilidade maior. Bom, mas vamos agora olhar como o Bitcoin está no gráfico semanal. Observa que o Bitcoin no gráfico semanal, dentro do RSI, ele ainda está iniciando um processo de impulso, não está com a mesma movimentação que o diário, então toda essa possibilidade de correção que a gente está observando agora, tá? Do Bitcoin, talvez para preencher todos esses gaps que estão abertos, esses gaps de barras que estão plotados na minha tela, toda essa correção, que pode vir talvez até a faixa dos 19 mil, 18.500, 18.600, a gente tem que observar como uma possível oportunidade. Por quê? Porque quando a gente olha o RSI dentro do gráfico semanal, observa que toda essa perna aqui de queda, ó, ela tinha uma tendência. A gente tinha uma tendência de baixa, inclusive, não só no preço, mas também no RSI. E observa que o preço ele rompeu com muita força. Então, olha esse rompimento que aconteceu aqui. Muito forte mesmo. Então, qualquer correção para a média do RSI dentro do gráfico semanal, ou até mesmo uma correção para essa faixa aqui dos 41,5, 42 alto, tá? A gente pode observar uma possibilidade de uma compra de correção no gráfico semanal. O que seria isso? Seria basicamente uma correção do gráfico do RSI no diário até a faixa aqui dos 50, tá bom? O que significa isso, Leandro? O RSI corrigindo até os 50. Bem, o RSI, o índice de força relativa, quando ele está numa forte tendência de alta, ele não costuma ficar corrigindo muito, ele não costuma ficar em sobrevenda, ou seja, em partes muito profundas. Ele costuma ficar o oposto, ele costuma ficar em sobrecompra. Então, toda vez que o ativo volta até a faixa aqui dos 50 dentro do gráfico diário, muitas vezes ele apresenta, sim, uma oportunidade para você fazer uma compra. Como é que eu posso te mostrar isso? Olhando o histórico. Então veja que quando o Bitcoin iniciou uma bull run em um movimento anterior, olha só, vou pegar para vocês aqui o que aconteceu. Ó. Depois da pandemia, por exemplo, olha como o preço ele segurava nessa zona aqui de 50, ele até chegou a vir um pouco mais baixo, sim, mas logo depois ele subia. Então todas as correções eram muito mais rasas e olha como o preço subia e se mantinha acima de zonas mais altas, até que ele veio para uma correção um pouco mais profunda, que foi esse fundo aqui marcado na faixa ali de junho e julho de 2021, e logo na sequência um novo movimento de alta e o preço parava justamente acima, ele não chegava a fazer uma correção tão profunda. É evidente que em um ciclo,
tá, de movimentação de alta, sempre que o preço do Bitcoin estiver em uma zona muito alta, tá, a gente não vai ficar querendo vender adoidado. A gente está vendo uma tendência muito forte. É evidente que pode gerar algum gatilho e pode gerar uma venda dentro do intradiário. Porém, a gente tem que ficar muito atento, tá, pessoal? Por quê? Porque em uma correção de um movimento de alta, tu não vai ficar tentando vender a correção. Tu vai ficar tentando comprar um possível movimento em que o preço estabelece uma base para um novo impulso. Então, ao invés de tu tentar vender a correção que é pequena dentro de uma perna de alta, tu vai tentar comprar um impulso que é grande dentro de uma movimentação de alta. E aqui no índice de força relativa, a gente viu que o preço, ele, por mais que esteja agora em um processo corretivo, quando chegar próximo da zona de 50, aqui eu vou entender como uma oportunidade para ficar atento em uma compra dentro do gráfico do Bitcoin. Se tu quiser, tu pode inclusive deixar alertas dentro do TradingView, que é uma ótima ferramenta assim para você acompanhar os gráficos, tá bom? Inclusive, não só o índice de força relativa, mas também o MACD estava muito interessante. Observe o seguinte, olha como o MACD estava. O preço, o histograma do MACD estava caindo, ou seja, ele tinha uma divergência aqui no histogram, e também as médias lá em cima, ó, no topo, estavam muito próximas de um cruzamento. E aparentemente vai iniciar a correção, porque elas vão cruzar. No momento que o histograma está apontando para baixo, o preço apontando para cima, a gente também tinha uma divergência no MACD. Só que dentro de gráficos maiores, assim como o índice de força relativa, o MACD está extremamente bullish. Tá? Então a gente vai querer observar essa correção dentro do gráfico diário, mas com olhos de possível compra para o semanal. Observa como no semanal o MACD está ganhando força, ele está aumentando o seu histogram. Tá? E as médias, após serem cruzadas lá embaixo, elas estão querendo subir acima do histogram. A gente tem muito espaço para subir mesmo, tá, pessoal? Lembrando, quando o MACD cruza, normalmente ele cruza para uma correção mais ampla lá em cima, acima da base do histogram. Então, olha só, aqui a gente teve uma correção importante. Aqui a gente teve uma correção importante. Mas o preço ainda está com as médias lá embaixo. Então, qualquer possível correção dentro de gráficos diários, tá, vai ser uma oportunidade para você fazer uma compra e se posicionar muito bem para o gráfico semanal. Então, fique atento nisso. Não fique tentando observar, eu quero comprar lá embaixo em 12 mil dólares, eu quero comprar lá embaixo em 10 mil dólares. Talvez isso não chegue. Se preocupe em montar uma posição gradativa. Se você pensa em se expor ao Bitcoin, principalmente a partir de agora, decida fazer aportes mensais. Evite ficar com um preço fixo na mente. Mas principalmente nas próximas semanas, se você é uma pessoa que opera o mercado, busque observar essas zonas de gap que eu tenho plotado na minha tela, 21, 183.9, 19, 997.8, 19, 120. Esses pontos como possíveis pontos de reação para o preço. 18.600 também é muito importante. Essas regiões, elas podem ter uma base para um novo impulso de alta. E aí você imagina que quando você consegue comprar a base de um novo impulso de alta, você consegue ter um stop relativamente curto para um potencial alvo muito amplo. Então você tem um payoff muito legal para a sua operação. Tá bom? Então fiquem atentos nisso. Por mais que os gráficos do intraday e do gráfico diário estejam para um movimento corretivo, os gráficos do semanal estão muito, mas muito bullish, tá bom? Observa junto comigo agora também esse outro indicador que se chama TSI, tá? Que é o índice de força verdadeira, aqui conhecido também no Brasil. Observa que ele recém está cruzando para cima. Esse movimento aqui dentro do gráfico semanal é muito, muito forte. Isso é muito bullish, tá? Isso aqui é muito otimista, pessoal. Muito otimista mesmo. Mesmo no gráfico semanal. Isso aqui é muito otimista. Ah, Leandro, mas o gráfico semanal está desse jeito e o diário como é que tá? Quando tu olha o diário, ele também está cruzando para baixo, mostrando que a gente vai ter sim uma oportunidade de comprar uma correção. Então, nesse momento, pessoal, que vier a correção aqui no gráfico diário, a gente não pode ficar panicando, nervosinho, olhando narrativas do mercado. O mercado ele sempre vai construir uma narrativa para te fazer ficar de fora dele. Então, não fica pensando que agora 500 coisas ruins vão acontecer. Agora o cenário desse jeito aqui mudou. Olha bem como é que está o comportamento do preço.
preço está extremamente forte. Se você ficar observando o preço dessa forma e ficar construindo na sua mente e acreditando em narrativas pessimistas, você vai ficar fora de uma possível movimentação de reversão. Então, quando você for olhar o mercado otimista, onde é que o mercado já vai estar? O mercado já vai estar nos 35 mil dólares, 40 mil dólares. Daí tu vai começar a ficar otimista. Só que daí, quando tu ficar otimista, a maior parte das pessoas que estiverem compradas com o preço, com o Bitcoin ali dos 20 mil, dos 18.600, elas vão estar fazendo o quê? Realizando parciais, desmontando um pedaço de posição, realocando um pedaço do caixa para comprar uma nova correção. E aí você acaba ficando mais uma vez eufórico e talvez você entre no momento em que o mercado faça uma correção, daí você saia no momento da correção. Então assim, a gente está avisando de antemão o que esperar para essa semana. Muitos indicadores do gráfico diário estão mostrando que iniciaremos uma correção. Porém, você não pode ficar desesperado, apavorado, querendo ficar vendendo suas posições de longo prazo. Essas correções que estão para acontecer dentro dos gráficos diários e intradiários são correções saudáveis para um novo impulso de alta. Tá? Como a gente vai saber que esse novo impulso de alta vai acontecer? No momento em que o preço se estabelecer em alguma região dessas, ou na faixa dos gaps, ou nessa faixa de suporte, e iniciar algum processo que nos dê indício de uma reversão para uma nova perna de alta. E aqui, galera, nessa faixa aqui, ó, você vai querer estar buscando uma oportunidade de compra, tá, pessoal? Seja num suporte, seja no preenchimento desses gaps, o que importa é você estar preparado para se posicionar aqui. Leandro, mas eu não quero ter dúvida de aonde a correção vai marcar um sinal de compra, porque eu não entendo muito dos gráficos, talvez eu fique com uma sensação ruim se eu comprar e talvez ter um stop curto, ser estopado, talvez eu não tenha coragem depois para comprar um pouco mais baixo e talvez tentar realocar de novo minha posição. Se tu tem essa dúvida, como eu falei no início, considera fazer compras fracionadas nessas regiões. Então talvez distribua compras. Compra ali na faixa dos 21.200, compra na faixa dos 20, compra na faixa dos 19.120, compra na faixa dos 18.600. Construa um preço médio de uma possível compra para o longo prazo. Assim você vai ficar muito mais sossegado e provavelmente você vai conseguir estar dentro de um movimento novo de impulso quando ele vier. Beleza? Outro indicador que eu quero mostrar para vocês, que a gente gosta muito de acompanhar, é esse aqui, é o estocástico. E o estocástico também no gráfico diário está apontando para baixo. Ele veio para um movimento muito sobrecomprado, o pessoal comprou em uma zona muito alta e agora a gente está entrando de novo para um processo corretivo. Quando o estocástico chegar aqui, tá, pessoal, nessa região mais profunda, tá, abaixo dos 20, é compra. Provavelmente você vai encontrar um fundo aqui no gráfico diário. Se esse sinal de estocástico vier aliado a uma barra como um martelo com grande volume, uma barra de ignição em uma zona de suporte, uma barra de contexto, duas barras de reversão, um engolfo de alta, todas essas barras que você aprende em padrões de candles, com esse contexto de zona de suporte e o estocástico lento aqui na região dos 30, 20, é sim um bom setup de compra para você iniciar uma possível posição com stop abaixo dessa região de mínimas da barra, tá bom? Então é uma compra muito interessante para ser feita também quando o estocástico do gráfico diário estiver aqui embaixo. E como está o gráfico aqui semanal? Olha só como é que está o estocástico no semanal. O estocástico no semanal, ele é um dos únicos indicadores que não está tão otimista. Por quê? Porque o estocástico ele sofre sim com uma volatilidade um pouco maior. Então agora, caso o estocástico venha para um cruzamento aqui, ele provavelmente vai desenvolver o quê? Uma correção dentro do gráfico semanal, então ele vai se movimentar mais rápido nos próximos dias. E quando ele fizer este movimento, ó, pessoal, cruzamento aqui também, ó, você vai ter uma nova confirmação. Por quê? O estocástico ele vai estar construindo uma base aqui embaixo e aí você vai estar comprando uma possível reversão do estocástico aqui, um fundo mais alto, um cruzamento com muita força em uma tendência, em uma movimentação de impulso. Então, esse também é um cenário muito interessante para você acompanhar aqui para o estocástico, tá bom? Então, galera, como a gente está observando aqui o gráfico semanal, a gente olhou vários indicadores, eu vou trazer para vocês também alguns pontos relevantes do gráfico.
Observem que o Bitcoin, nessa última correção toda, ó, nessa última movimentação de alta que ele teve, ó, se a gente considerar esses topos, ele já rompeu todas as linhas de tendência. E o preço agora está aqui de ladinho, fazendo uma correção. Essa correção aqui, pessoal, mesmo que volte para dentro dessa região aqui de preços, tá? Pode até voltar um pouquinho para dentro da linha de tendência de baixa, ela vai ser sim interessante. O que não ficaria interessante e deixaria o preço um pouco mais fragilizado, deixaria o preço com um contexto mais lateral? O movimento de retorno para a zona de maior demanda. A zona de maior demanda está exatamente aqui embaixo, onde a gente teve aquele desvio, aquele movimento aqui de lateralidade estreita, em que o preço rompeu, ficou lateral estreito e depois rompeu para cima. Ele fez um falso rompimento, aqui armadilhou muitos vendedores. Okay? Se isso aqui vai ser uma armadilha para compradores, a gente ainda não sabe. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que ter um contexto ainda muito mais pessimista no gráfico semanal, que seria uma barra fechando com uma intensidade muito maior, talvez engolfando toda essa barra aqui menor e talvez trazendo um preenchimento do gap, né, dessa outra barra aqui da semana anterior. Se isso acontecer, talvez a gente inicie um processo corretivo um pouco mais intenso para as próximas movimentações dos próximos dias, mas acredito eu sim que esse suporte aqui de todos esses fundos aqui são muito relevantes para o preço e a gente deve construir sim aqui um fundo ascendente para um movimento de novo impulso. Beleza? Então, se você está atento aos movimentos do Bitcoin, acompanha comigo os próximos vídeos, acompanha com a gente a live de quarta-feira que a gente vai discorrer um pouco mais a respeito da nossa visão do deslocamento de preço. Lembrando, nossa live de quarta-feira, o Bom Dia Cripto, vai também falar um pouco a respeito do que esperar frente à decisão de taxa de juros. Então, convido você a não só deixar teu gostei nesse vídeo, mas também acompanhar nossa live na quarta-feira, 8h45 da manhã, beleza? Desejo a todos vocês, então, uma ótima semana, espero ter contribuído com esse vídeo. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para receber as próximas notificações sempre que a gente tiver conteúdo por aqui, beleza? Forte abraço, bons trades e até mais.